5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Fernando Elias, o Nando, da galera da Praça Dom Epaminondas de Taubaté. Tá aí, Nando, um abraço para você e o povo lindo de Taubaté. Aí, você também pode fazer como o Nando, entrou no canal, se inscreveu, pediu a sua música e hoje estamos comemorando a incrível marca de 21.468, então bota exclusivo, meu filho, dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de segunda série, turma de geografia. Hoje nós estamos iniciando o módulo 2 e, aula 2, como queiram. E não se esqueçam que tem um questionário para vocês responderem de acordo com cada um dos módulos, ou seja, cada uma das aulas vai ter um questionáriozinho para vocês lá, legal? Procura lá o pessoal na secretaria da Sociedade Educacional Curupaiti, essa marca de sucesso que você já conhece, e fala assim: olha, o professor Claudio Neto falou para eu pegar um questionário aí. Tá legal? O pessoal já está pronto, o pessoal é esperto, o pessoal é competente, já está pronto com o questionário na mão para você. Legal? Bom, hoje nós vamos falar sobre os solos brasileiros, consequências, enfim, vamos fazer aí, falar sobre latossolos, brunizens, vamos descobrir o que é Bruno não cálcio, o podzol, enfim, tem uma infinidade de coisas para a gente tratar hoje, tá legal? Então, recado dado, vamos ao que interessa. Bom, o importante, antes da gente analisar os solos brasileiros, conforme eu disse, acho que eu cheguei a comentar isso na aula anterior, a gente precisa entender as consequências da profundidade de um solo. Vou dar um exemplo. Um solo raso, ele vai dificultar a fixação do vegetal e também vai restringir o seu acesso aos nutrientes, né, que o vegetal precisa e a própria água. Por outro lado, solos profundos também podem apresentar certas restrições, caso o lençol freático seja elevado ou as camadas inferiores elas estiverem adensadas, ou seja, compactadas, ok? Então pode haver aí obstáculos à penetração das raízes mais profundas. Bom, os solos, eles são divididos quanto aos fatores que influenciaram na sua formação. E dessa forma, podem ser enquadrados em três grandes categorias. Os solos zonais, os solos interzonais e os azonais. Espera aí, vamos explicar isso daí. Bom, o solo zonal é aquele que tem os principais responsáveis pela sua formação, sendo os fatores climáticos, consequentemente, como o clima é extremamente influenciado pela posição no globo, no caso, estou falando da latitude, né? E devido à maior ou menor incidência dos raios solares, esses solos normalmente se caracterizam por aparecerem em latitudes semelhantes. Vou dar um exemplo. Os latossolos, eles são solos profundos e eles são um pouco férteis, conforme eu falei, mas que com o devido tratamento eles podem se tornar férteis e que aparecem normalmente em regiões de clima quente e úmido. Mesmo sendo pouco férteis, eles apresentam um bom potencial para o uso agrícola. Basta aumentar a fertilidade. Eles aparecem literalmente em todo o território brasileiro, principalmente na região centro-oeste, mas também em Minas Gerais e no Nordeste, isso mesmo. Como são mais antigos e profundos, eles apresentam uma baixa disposição à erosão. São muito utilizados nas plantações
de grãos, principalmente soja e milho. Você sabia que o Brasil é o maior exportador do mundo de soja? É verdade. Todavia, essa utilização agrícola ela é praticada geralmente com aplicação maciça de calcário e, conforme eu falei, fertilizantes, os chamados fertilizantes químicos, bem como uma intensa mecanização. Peraí, mecanização? Sim, tratores, semeadeiras, colheitadeiras, entendeu? Mecanização. Esse tipo de solo também ocorre em grandes extensões dos tabuleiros costeiros do estado de Alagoas, utilizados principalmente com a cultura da cana-de-açúcar e assim como no centro-oeste paulista. Já no Triângulo Mineiro, os latossolos, eles são muito utilizados na cultura de café irrigada. Olha que legal. Um tipo importante de latossolo é a terra roxa. Olha só. Porque ela apresenta uma elevada fertilidade. Porque foi formado a partir da decomposição de basalto e diabásio, eles resultantes aí do derramamento vulcânico e que são ricos em elementos básicos. Eles são encontrados em parte da região sul do Brasil e também no oeste de São Paulo. Tem também o podzol, olha só que nome complicado. Mas é simples, o podzol ele é característico da região de clima temperado ou frio, compreende solos minerais, são solos profundos que apresentam textura arenosa, quimicamente são ácidos, devido às limitações inerentes às suas características físicas e seu uso agrícola é restrito. Tem também os brunizens, o nome é complicado, mas a resolução é fácil. Eles também são chamados de solos de pradarias. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Ou também são chamados de ternozion. Exatamente isso, com Z mesmo. T-C-H-E-R-N-O-Z-I-O-N. Ou seja, terzion. É isso? Ternozion. Uma coladinha aqui. Bom, são solos rasos, extremamente férteis, porque eles são muito ricos em humus. São caracterizados aí por áreas de pradarias. Ucrânia, por exemplo, sendo recoberto por gramíneas que, devido ao inverno rigoroso, são mortas, proporcionando uma camada fundamental de matéria orgânica. Normalmente aparecem em áreas de clima temperado subúmido. E o Bruno não cálcio, hein? Bom, esses são os solos muito rasos, são encontrados, por exemplo, no semiárido do Brasil, são muito férteis, porque esses solos, eles são moderadamente ácidos e são praticamente neutros, com, diria, limitações muito fortes ao uso agrícola, em decorrência da falta de água e também de grande susceptibilidade à erosão, justamente. Em muitos locais pela presença de pedras, são chamados solos pedregosos. No horizonte A, horizontes minerais, solo arável e pequena espessura do solum. Olha só. Ou seja, solum ele é superficial. São mais indicados para o aproveitamento com pecuária, mas devido à elevada fertilidade, é válida a irrigação das áreas, proporcionando melhores condições agrícolas e, para isso, há necessidade de que esse solo irrigado não seja pedregoso, porque essa característica dificultaria muito aí a realização das chamadas atividades de arado, né? Aí os solos interzonais, eles são aqueles em que os principais fatores são as características locais, como o relevo, né? Ou aí o seu material de origem, a geologia do local, rocha matriz, né? E nós temos, por exemplo, como exemplo, solos hidromórficos, característicos de áreas alagadiças. Hidro, ok? Hidro relativo à água. Áreas alagadiças, com profundidade média e férteis, mas muito úmidos e necessitando, então, de uma drenagem. Aí também tem os
erumossolos. Isso mesmo, erumossolos. Eles também são chamados de solos de massapé. São característicos da zona da mata, lá no litoral nordestino. E eles apresentam profundidade média e são realmente muito férteis, entre outros fatores, devido à presença de cálcio, tá? Ele sofre ao longo de várias décadas com um plantio despreocupado, bota aspas aí, da monocultura da cana, o que provoca um grande desgaste no solo. Os solos azonais são solos que se encontram pouco desenvolvidos e são encontrados em todas as latitudes. Um exemplo, os aluviais. São solos que se formam com o transporte, por exemplo, pelas águas correntes, rios, né, etc. Pelos ventos, né, os solos de loess, L-O-E-S-S, loess, eles apresentam algumas utilidades. Por exemplo, uma delas é a produção animal em solos aluviais da Amazônia, nas áreas de várzea da Amazônia, que ocorrem, via de regra, em associação com águas barrentas e turvas, isso mesmo, do Rio Amazonas. E também, né, de seus afluentes que carregam aí literalmente partículas orgânicas e minerais suspensos e que são depositadas todo ano por ocasião da vazante dos rios, fazendo com que os solos sejam considerados de alta fertilidade quando comparados com os de terra firme. As pastagens nativas dos solos aluviais de várzea, estimadas em 25 milhões de hectares, tem representado um papel fundamental na exploração de bovinos, de bubalinos, de búfalos, né, na Amazônia. Bom, eu não posso me estender muito, a ideia é fazer uma aula de 10, 15 minutos, então eu vou deixar para a próxima aula, ou próximo módulo, como vocês quiserem, a utilização e a degradação dos solos, dentre outros assuntos. Tá legal? Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima.